Olá, pessoal! O tema da nossa aula de atualidades do dia de hoje é um dos mais importantes da pauta do ministro da Economia, Paulo Guedes, do amplo processo de desestatização que ele gostaria de fazer dentro do país. O tema da aula de hoje é esse aqui. Acompanha comigo. Privatização da Eletrobras. Bom, primeira questão importante aí é a gente fazer uma reminiscência para tentar entender a linha do tempo. Você se recorda lá que de 1500 até 1930, a economia brasileira era basicamente primário exportadora, ou seja, calcada no setor primário voltado para a exportação. O setor primário envolve lá a agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral, e daí os ciclos econômicos brasileiros, pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e café. Mas a partir do ocaso da cultura do café, a partir da década de 1910, em 1930, o Brasil resolve mudar a matriz econômica brasileira para o setor secundário, que envolve a indústria e a construção civil. O grande problema é que, muitas vezes, a iniciativa privada não tinha interesse, não tinha capital financeiro ou não tinha capacidade tecnológica de prover determinados bens para o crescimento industrial e urbano do nosso país. E é aí que entra o papel do Estado. A gente vai observar que da década de 30 até a década de 1980, o Estado brasileiro foi um Estado empreendedor, foi um Estado produtor e provedor de bens e serviços, foi um Estado empresário, constituindo empresas, por exemplo, como a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, a própria Eletrobras, a Companhia Vale do Rio Doce, hoje privatizada simplesmente Vale, a Itaipu Binacional, a Aviação Aérea Rio-Grandense, a Varig, o Banco do Estado de Minas Gerais, o Benge e por aí vai. Bom, a gente vai observar então que a Eletrobras se constituiu como uma empresa gigante, é uma das maiores empresas de energia de todas as Américas. No Brasil, a Eletrobras responde por 29% da geração de energia elétrica e por 43% das linhas de transmissão. E, portanto, é uma gigante que no ano de 2021 gerou um lucro lá de aproximadamente 6,1 bilhão de reais. Bom, aí vem a tua pergunta então. Professor, diante desse quadro, por que então privatizar a companhia? Aqui é preciso que você esteja muito atento para a prova de atualidade, mas também para as provas de redação que tenha como tema a atualidade. A função da privatização da Eletrobras, ela atende a dois objetivos fundamentais, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. O primeiro é que a empresa precisa de um aporte de capital nos próximos anos para ampliar a sua capacidade de geração de energia elétrica e também modernizar as redes de transmissão. Isso porque, populacionalmente, o Brasil continua crescendo e, ao mesmo tempo, à medida que a economia, pouco a pouco, vai saindo da pandemia da Covid-19, a demanda de energia, claro, se amplia e, portanto, o governo alega que ele, como principal acionista, ele não teria os recursos para fazer o aporte de capital que garantisse, repito, a ampliação da oferta de energia e a modernização da rede de transmissão por parte da Eletrobras. O segundo objetivo, na verdade, é um objetivo ideológico. Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, ele se autodefine como um economista ultraliberal. Lembrando que ele completou o doutorado dele na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, que é considerado o centro do pensamento neoliberal do mundo. E ele entende que uma empresa como a Eletrobras seria melhor administrada na iniciativa privada. E, nesse caso, existe uma questão ideológica do neoliberalismo que ele defende, que é a participação mínima do Estado dentro da economia. E, portanto, o desejo de Paulo Guedes é um amplo processo de desestatização. Quando a gente fala de desestatização, é importante você lembrar que a gente tem três questões distintas. Primeiro, a privatização.
que é quando eu vendo patrimônio público para iniciativa privada. Nós chamamos essa venda de once for all, de uma vez por todas. Vendi o patrimônio, vendeu. É o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, é o caso da Companhia Vale do Rio Doce. Por um outro lado, eu posso ter a concessão, e na concessão, a titularidade do bem, ele permanece nas mãos do Estado, mas a exploração econômica, por um período de concessão, vai para a iniciativa privada. É o caso, por exemplo, da Rede Ferroviária Federal, é o caso das rodovias federais. E eu tenho ainda a autorização, quando não está envolvido patrimônio público, e a iniciativa privada tem a autorização do Estado para operar determinados tipos de bens e serviços públicos. O exemplo clássico é o serviço de táxi. Legal? Então, antes da gente avançar, vamos botar um pouquinho disso no quadro para você, porque é importante a gente anotar, porque ajuda a fixar na memória. Legal? Vem para cá. Então, nós estamos falando na nossa aula de hoje, né, a respeito da privatização da Eletrobras. E é importante que você se recorde que o Brasil já teve um momento distinto do momento atual, né? No período lá que vai de 1930 até a década de 1980, né? O Estado brasileiro, ele assume uma função de Estado produtor, de Estado provedor e, portanto, de um Estado empresário. E ele o fez porque a iniciativa privada, nesse momento, não tinha interesse, capital econômico-financeiro ou ainda tecnologia para prover determinados tipos de bens, como, por exemplo, as grandes hidrelétricas que movem o nosso país. A gente vai observar, contudo, que a partir da década de 1990 até os dias atuais, há uma mudança no papel do Estado, onde o Estado agora assume basicamente a função de regulador. E a partir da década de 1990, a gente observa em governos distintos um processo de desestatização da economia brasileira. E essa desestatização, lembrando, ela é composta de 3 questões complementares mais independentes. Primeiro, a privatização, depois, a concessão e, finalmente, a autorização. Bom, no nosso caso específico, então, agora, da Eletrobras, o modelo, ele atendeu lá a uma questão de privatização, ou seja, é o famoso once for all, de uma vez por todas, né? E a pergunta é, por que privatizar a Eletrobras? Então, aqui, a pergunta fundamental é, por que privatizar a Eletrobras? E o governo elencou basicamente 2 conjuntos de motivos, né? O primeiro motivo é a necessidade de aporte de capital para ampliação da oferta de energia e também para modernização das linhas de transmissão. Esse é o argumento que, inclusive, você pode utilizar lá na sua redação, né? Que é o argumento de cunho econômico. Tudo bem? Mas, por um outro lado, nós temos uma justificativa de cunho ideológico, né? Que é a ideia da redução
do papel do Estado na economia. E essa redução do papel do Estado na economia é um argumento de origem ideológica, de cunho neoliberal, que é a teoria econômica a qual o Paulo Guedes, ministro da Economia, abraça. Então eu tenho aqui duas grandes justificativas, né? Primeiro, uma de cunho econômico, que é a necessidade de um aporte de capital para ampliação da oferta de energia e a modernização das linhas de transmissão, e uma segunda justificativa, que é a redução do papel do Estado na economia, portanto, um argumento de cunho ideológico, de cunho neoliberal. Bom, sendo assim, professor, qual é o modelo que foi escolhido pelo governo brasileiro? O modelo foi o modelo da capitalização. A Eletrobras, ela ampliou a oferta de novas ações no mercado, pulverizando essas ações que foram ofertadas à iniciativa privada. E, nesse caso, houve uma compra massiva dessas ações e o governo, então, deixou de ser o acionista principal, embora ele não tenha deixado de ser acionista da empresa. Pela regra que fora estabelecida, independente do número de ações que cada um dos compradores detém, ninguém pode ter mais que 10% das ações com direito a voto no conselho de administração da companhia, o que significa dizer, então, que o governo ele perdeu o controle da estatal. Terá que haver lá um acordo entre os acionistas para que estes elejam lá um novo conselho de administração da companhia, claro, escolha um presidente e uma diretoria que vai definir os rumos operacionais e estratégicos da Eletrobras para os próximos anos. No entanto, o governo brasileiro ficou com aquilo que nós chamamos de Golden Share. A Golden Share é uma ação preferencial que dá direito a veto por parte do governo. Inicialmente eu peço licença, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, para atender o certame da PM de São Paulo de 2023, 2.700 vagas. Papo reto contigo, se você estudar pelo nosso material, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário e suficiente para ser aprovado nesse concurso. Não é papo de vendedor. Professor, qual que é o valor do investimento? Apenas 10 parcelinhas aí de R$20, ou seja, está acesso, qualquer um tem acesso a esse investimento e pode estudar com excelência, com qualidade aqui na Lá Concurso. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional. Eu faço disso a minha vida. Somente ano passado fui aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Nós aqui da Lá Concurso, nós temos duas opções. Tem essa opção EAD, que são videoaulas gravadas em estúdio profissional, e nós temos também a opção presencial com transmissão ao vivo. É isso mesmo. Quer saber maiores informações? Clique aqui embaixo, converse com nossos atendentes, que nós estamos prontos para te atender. Valeu, tchau, tchau.